Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho do livro de português. Atividade do dia vai da página 10 à página 13. Nós vamos analisar um pouquinho dos anúncios publicitários que a gente já estudou nas aulas anteriores, só que aqui nessa atividade de hoje a gente vai focar na análise linguística e na ortografia, com destaque para os verbos. Então, os verbos, eles indicam ação, mudança de estado, ou pode ser também fenômenos da natureza. Aqui nessa página a gente já começa analisando que essas partes aqui, por exemplo, tem dois verbos, essas duas frases aqui. Observe, escolha já o seu. Isso é uma frase lá do anúncio. Segunda frase, venha correndo pegar o seu kit. Então, nessa primeira frase, o verbo escolha está em destaque, que é do verbo escolher, ou seja, indica uma ação. Eu escolho entre uma coisa e outra. Venha também é um verbo, ele vem do verbo vir, ou seja, a pessoa ir até lá. Correndo, pegar o seu kit. Pegar, ou seja, é uma ação também. Aqui tem uma explicaçãozinha dizendo: o verbo indica uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno da natureza. Aí tem alguns exemplos de verbo aqui nessa parte amarela. Verbos: andar, falar, brincar, pular. Percebe também que a terminação, todos eles terminam em AR. Outros verbos, como exemplo, a gente tem comer, dizer. Terminam em ER, percebe? E os verbos sorrir, sentir, pedir e dormir. Todos eles também terminam em IR, ou seja, IR. Vamos analisar a próxima página. Aqui eu tenho uma atividade já para ser feita. Questão 1 diz assim: escreva as ações praticadas pelas crianças nas cenas abaixo. Então, tem uma menina aqui com uma corda, tem uma criança com uma bola e tem a outra criança com um pratinho de comida. Então, quais são as ações que eles estão fazendo? Né? Quais são? Então, uma está pulando. Então, por exemplo, a ação aqui da menina, que ela está pulando corda, não é? Então, qual é o verbo? Pular. Não é isso? É do verbo pular. Aí, aqui nessa setinha amarela, você vai observar que você vai escrever umas frases com o verbo que você identificou nas imagens. Por exemplo, a menina, o verbo aqui é o quê? Pular. Então, você vai escrever uma frase que tem a ver com essa imagem, ou seja, a menina pula corda, a menina está pulando corda, a menina gosta de pular corda. Enfim, você tem que colocar sempre o verbo pular, tá certo? Vai observar a segunda imagem, a terceira e fazer a mesma coisa, uma linha, cada linha uma frase. No estudo dos verbos, Pedro e Cauê descobriram que existe o quê? O infinitivo, que é a forma de nomear o verbo. Observem a frase: a menina pula corda. O verbo pular está aqui em verde, ó. A menina pula corda. Pula é verbo que vem do infinitivo pular. Então, olha só como que é muito simples de entender. Questão 2 diz assim: analisando as frases a seguir, escreva o infinitivo dos verbos em destaque. Então, lembra? Aqui, ó, pula, no infinitivo fica pular. Então, vamos observar aqui. A menina corre. Observe que todas essas palavrinhas, ó, corre, comeu, toca e dança, estão em negrito, ou seja, estão mais escuro que o restante da frase. Por quê? Porque todas essas palavras são os verbos, eles estão destacados. Então, a menina corre. Corre é o verbo. Então, no infinitivo, correr. Então, a menina corre, o verbo corre no infinitivo é correr. O rato comeu queijo. Como que fica o verbo
Comeu no infinitivo. Ele vem do verbo comer. Então, comeu, comer. Assim vocês vão fazer também nos outros dois verbos, toca e dança. Na página 12, vem uma explicação falando da conjugação dos verbos, né? Tem a primeira conjugação, segunda e terceira. Primeira conjugação são aqueles verbos que terminam em AR. Segunda conjugação é R. Terceira conjugação, IR. Nem todas as palavras que terminam em AR, ER e IR são verbos, é claro. Então, a gente tem aqui a questão 3 pedindo para vocês agruparem o verbo no quadro na conjugação correta. Tem uma tabelinha, olha cada coluna. Coluna 1, primeira conjugação. Coluna 2, segunda conjugação. Coluna 3, terceira conjugação. Então, nessa parte aqui, primeira conjugação é o que? São os verbos terminados em AR. Vamos ver aqui? Olha só. Voar, nadar, andar. E todos os outros que terminam em AR, em AR, são da primeira conjugação. Então, vai ser escrita nessa tabela aqui. Segunda conjugação, terminados em ER. Então, por exemplo, correr. Você vai escrever aqui. Terceira conjugação. Você vai observar quais que terminam em ir, ou seja, e vai escrever aqui. Então, nessa primeira linha aqui, a gente tem a palavra sorrir, mas tem mais, não é só essa. Então, você vai escrever todos os que terminam em ir aqui. Questão 4. Letícia escreveu no quadro algumas palavras que não são verbos, circule-as. Então, lembrando que os verbos, eles indicam fenômenos da natureza, eles indicam ação, mudança de estado, mas nem todas as palavras que terminam em AR são verbos. Aqui, nós temos várias palavras que não são verbos. Então, tem aqui dizendo, ó, parece, mas não é. Aí tem as palavras mar. Mar, gente, é verbo. Indica uma ação? É um fenômeno da natureza? Não. Então, mar não é verbo. Vocês vão, então, circular. Nadar é verbo? Ó, nadar é uma ação. Lugar, maxilar, azar, cantar, pomar, voar, altar, amar, solar e calcanhar. Ou seja, todos estão, ó, na primeira conjugação, AR. Mas nem tudo aí é verbo, então vocês vão circular apenas o que não é verbo. Altar, por exemplo, é um verbo? É uma ação? Não, é um lugar, não é? Um altar da igreja, o altar. Então, assim, vocês vão circular aquilo que não é verbo. Procure que tem mais. Na página 13, fala sobre a gente circular os verbos que indicam fenômeno da natureza. Aqui na página anterior, aqui ó, nessa partezinha amarela, vem uma explicação. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, como por exemplo, amanhecer, anoitecer, chover, chuviscar, trovejar, relampejar. Então, relampejou, relampejar, relampejando, é fenômeno da natureza, assim como os outros também. Vamos analisar a questão 5. Você vai circular nas frases, ou seja, nessas frases aqui, os verbos que indicam fenômeno da natureza. Por mais que tenha mais de um verbo, você vai circular só o que indica fenômeno da natureza. Então, choveu por meia hora enquanto eu andava na rua. Andava é um verbo, mas é um verbo que indica fenômeno da natureza? Não. Então, ó, o que indica o fenômeno da natureza aqui? Choveu. Então, você vai circular o verbo choveu. Então, assim você vai analisar. Ontem à noite trovejou bastante. Qual é o verbo que indica o fenômeno da natureza? Você vai circular. Quando começou a relampejar, fiquei com muito medo. Você vai fazer o quê? Circular o verbo fenômeno da natureza. Qual é?
Quando começou a anoitecer, fui correndo para casa. Correr é um verbo, mas qual é o outro verbo que indica o fenômeno da natureza? Então, nessa parte aqui, ele vem explicando já sobre os tempos verbais, né? Passado, presente e futuro. Ou seja, passado, algo que já aconteceu, presente, o que está acontecendo agora e futuro, o que vai acontecer ainda. Então, tem aqui, ó, o verbo estudar. Vamos ver como ele muda quando é passado, presente e futuro. Então, eu estudei matemática. Estudei, ou seja, passado. No presente, como que fica o verbo? Eu estudo matemática, ou seja, estou estudando agora. No terceira frase, eu estudarei matemática. Futuro, eu estudarei matemática. Nas frases, o verbo é modificado de acordo com o tempo. Então, na questão 6, você vai reescrever a frase. O que é reescrever? Escrever de novo. Então, só que você vai mudar o verbo para o tempo certinho. Então, aqui, os verbos ficam no passado. Nessa coluna, no presente. E nessa, no futuro. Por exemplo, eu andei de bicicleta. Isso é o verbo no passado. Olha o verbo, qual é o verbo? Andei. Como é que fica no presente? Eu ando de bicicleta. E no futuro? Eu andarei de bicicleta. Então, aqui, ó, na segunda linha, você já tem duas partes escritas. No futuro, eu comerei ao meio-dia. No presente, eu como ao meio-dia. E no passado, como é que fica? Aqui a mesma coisa, ó, tem ele no presente, eu corro no campinho com a turma. E no passado? E no futuro? Aqui eu só tenho no futuro, eu acordarei cedo. E no presente? Eu acordo cedo. E no passado? Ok, pessoal, é a atividade de hoje, por hoje é só. Beijo, me mande fotos das atividades, tirem dúvidas pelo WhatsApp, estou à disposição. Beijo e até o próximo vídeo.